Oi, tudo bom com vocês? Aqui é a Gigi Bastos, da página Autismo, Direitos, Dicas e Inclusão, do Facebook, e da página @especialista Gigi Bastos, do Instagram. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma super novidade. Contar sobre a lei nova de 22 de junho de 2021, que é a Lei 14.176 de 2021, que ela trata do auxílio inclusão. Então vamos conversar sobre isso, é uma super novidade. Só que primeiro de tudo, eu vou falar que, assim, por um lado, eu estou muito feliz por ter entrado em vigor essa legislação referente à regulamentação do auxílio inclusão, porque ela foi um pedido constante da nossa petição pública, sabia? Ela estava no rol dos fechos dos nossos pedidos. Então, você quer saber o que é o auxílio inclusão? Auxílio inclusão é assim, a pessoa recebe, né, o BPC. Como é? A pessoa recebe BPC, só que aí a partir do momento que a pessoa começava a trabalhar, o Estado, o governo, parava de pagar o BPC, porque ela tinha começado a trabalhar. Isso ocorria como um desincentivo, né, uma falta de incentivo para a pessoa trabalhar. Claro que todo mundo quer trabalhar, e quando começa a trabalhar, ganha mais do que ganha, né, em tese, do que ganha do que ganha em relação ao BPC, porque BPC é um benefício de prestação continuada, de natureza assistencial, e o valor dele é de um salário mínimo, né? Só que aí, em tese, a pessoa, quando vai trabalhar, todo mundo quer ganhar mais que o salário mínimo, mas porque não supre, né, o salário mínimo. Então, o que acontecia? A pessoa começava a trabalhar e perdia o benefício de prestação continuada. E o que é o auxílio inclusão? O auxílio inclusão é ela continuar recebendo o benefício, só que ele para de ter o nome de benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, e passa a ser denominado de auxílio inclusão, porque aí ele está trabalhando e continua recebendo um benefício como incentivo, né? Para ele continuar trabalhando, porque todo mundo quer esse pertencimento à sociedade, trabalhar e tudo. Só que o legislador criou requisitos que não existiam no artigo 94 da Lei Brasileira de Inclusão. Ele regulamentou, né? A gente pediu mesmo na nossa petição pública para regulamentar, mas a gente pediu expressamente, em relação a todo o rol de feitos de pedidos da nossa petição pública, que não houvesse diferenciação entre os graus de deficiência. Mas o legislador não, ele criou, ao regulamentar o auxílio inclusão, ele regulamentou criando diferencial no grau. Tipo assim, ele criou como requisito para receber o auxílio inclusão ser pessoa com deficiência grave ou moderada, ou seja, ele excluiu quem está no grau leve e os Aspergers, né, que estão no grau leve, quem está no grau leve e os Aspergers, né, ele excluiu. Então, como diz, né, o que eu falo? Como eu já falei antes, eu fiquei feliz por ter entrado em vigor uma legislação referente à regulamentação do auxílio inclusão, porque é um pedido constante da nossa petição pública, que a gente deu entrada, entreguei, né, aos políticos em Brasília. Por outro lado, não tão feliz porque ele criou uma diferenciação para sua concessão. Ai, peraí, que a Meg tá latindo aqui, deixa eu dar um stop rapidinho. Então, vamos lá de novo. Por um lado, eu falei que fico feliz, né, porque entrou em vigor essa legislação que fazia referência a um pedido nosso na petição pública. Por outro lado, não tão feliz porque criou uma diferenciação, né, nos graus de deficiência para a percepção do benefício. Então, conforme prelecionava Machado de Assis, as leis são obras imperfeitas como seus autores. Ao dispor o texto legal, pessoa com deficiência moderada ou grau ou grave, aliás, o que ela faz? Exclui os autistas leves e os Aspergers, né? Atualmente, pelo CID-10, a diferença entre autista leve e Asperger, ambos elencados nos transtornos do neurodesenvolvimento, sendo que cada qual com suas características diagnósticas. A partir de 2022, ambos serão denominados de autistas leves pelo CID-11. O DSM-5 faz a diferenciação por níveis de menor a maior apoio, níveis 1, 2 e 3. Né, o leve é 1, moderado 2 e o grave 3. Por quê? Nível 1, ele faz assim, de menor apoio para maior apoio, tá? O nível 1, menor apoio, nível 2, mais apoio do que o nível 1, e nível 3, maior apoio, mais apoio necessário do que os níveis 1 e 2, tá? E também diferencia a síndrome de Asperger do transtorno do espectro do autismo clássico.
assim, particularmente, eu gosto das diferenciações de nomenclatura, porque a gente já está acostumado, é mais fácil de diferenciar didaticamente, né? Lá na literatura, na doutrina, é muito mais fácil. Por outro lado, também eu sou a favor também da alteração da nomenclatura da síndrome de Asperger. Por quê? Ela faz referência ao médico alemão que deu o próprio nome à síndrome. No clássico, a gente não chama de síndrome de Kanner, não chama, né? Mas no Asperger a gente chama de síndrome de Asperger, que faz referência ao nome do médico que denominou essa síndrome. Só que como ele possui ligação com o nazismo, inclusive com crianças, né, que ele entregou para o nazismo, conforme os documentos históricos, a gente como repudia, né, essa nomenclatura. Porque justamente as pessoas no espectro estão, né, puras, sensíveis e fazer referência ao nome assim. Mas, por outro lado, todo mundo já acostumou com essa referência, mas já que ela vai sair do CID-11, né, ela vai sair. A partir de 2022 não vamos mais usar essa nomenclatura. E também achamos melhor fazer referência a esse médico alemão, tá? Por causa da ligação dele com o nazismo. Então, vamos lá aos requisitos que vieram nessa lei nova do auxílio inclusão. Ser pessoa com deficiência grave ou moderada, tá? E os requisitos: receber BPC-LOAS é um requisito. Segundo requisito, que a remuneração seja limitada a 2 salários mínimos, ou seja, no emprego que ela foi contratada, né, nesse emprego novo, que ela receba no máximo 2 salários mínimos, porque se a partir do momento que ela receber 2 salários mínimos e meio ou 3, aí ela já não assiste mais direito, ela não vai receber mais o auxílio inclusão, tá? Terceiro requisito, também criou o requisito que deve ser segurado obrigatório da Previdência Social ou regime próprio de Previdência Social. Será que restringe mais criando esses requisitos? Né? Quarto requisito, inscrição atualizada no cadastro único no momento do requerimento do auxílio inclusão. Quinto requisito, inscrição no CPF. Sexto requisito, os critérios do BPC, inclusive de 1/4 da renda per capita. E aqui nesse critério, que a gente considerou como sexto critério, aqui nesse sexto critério, vale fazer menção, e que eu tenho vídeo no canal falando, tá? Para quem não viu o vídeo, eu vou falar agora, que é lembrando o entendimento do STF é mais flexível no que tange ao critério da renda per capita para recepção do BPC-LOAS, entendeu? Eu tenho vídeo no canal orientando, mas eu vou falar agora. Se o seu requerimento foi negado administrativamente pelo INSS por causa do critério da renda, encaminhe-se à Defensoria Pública mais próxima da sua casa para ingressar judicialmente com base no entendimento do STF. O que tem esse entendimento do STF? Ele entende que esse critério é incondicional, de 1/4 da renda per capita por família, tá? Porque ele entende que tem que examinar outros critérios. Então, se passar um pouco desse valor, você entra na justiça para utilizar esse entendimento do STF, tá bom? Que ele é mais benéfico para a gente. Quando eu falo entrar na justiça, você lembra que pessoa com deficiência, vulnerável, tá? E pessoa que quer perceber o BPC-LOAS, benefício de proteção, prestação continuada, ele é hipossuficiente jurídico. Então, ele não tem dinheiro, desculpa, quando eu falo assim errado as palavras, na memória eu corrijo, tá? Porque se eu ficar editando, eu não acabo nunca o vídeo. Então, hipossuficiente jurídico é que ele não tem dinheiro para arcar com as custas do processo, tá bom? Sem prejuízo da própria subsistência da família. Então, por outro lado também, correlatamente, a pessoa com deficiência vulnerável tem direito a ser assistido pela Defensoria Pública, tá? Você que é a guardiã constitucional dos direitos das pessoas com deficiência, dos vulneráveis. Você vai na Defensoria Pública mais próxima da sua casa, unindo seus documentos, e aí você dá entrada no pedido do BPC lá, tá bom? Se o INSS negar administrativamente, porque o INSS, ele vai nesse critério de 1/4 da renda, sabe? E bate martelo. Bem assim, rigoroso. Já no STF, o entendimento é mais flexível, então você ingressa na justiça, tá? Pela Defensoria Pública.
Então, obrigada mais uma vez a todos que assinaram a petição pública e ajudaram a concretização desse direito previsto na Lei Brasileira de Inclusão, artigo 94 da Lei 1000. Toda hora eu falo Lei 1000, não adianta. É Lei 13.146 de 2015. A boca vai no automático, desculpa, tá? Eu corrijo a tempo. Só que nós solicitamos para não fazer diferenciação entre os graus e a legislação fez, tá? Entre as deficiências moderada e grave, em relação a leve, né? E de forma que só vai assistir direito à percepção do auxílio inclusão, pessoa com deficiência grave e moderada. Então, se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas aí embaixo, né, para eu responder, tá bom? Obrigada, um beijinho para vocês. Deixa eu tecer aqui uma observação. Quando eu falo da pessoa com deficiência ser vulnerável, em relação à percepção do BNPC hipossuficiente, vulnerável jurídico hipossuficiente, para se encaminhar à defensoria pública, aquela pessoa que não tem condição financeira, né, para arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria subsistência. E no caso da a hipossuficiência jurídica. E a vulnerabilidade também sobre essa acepção, tá? Não estou falando que a pessoa com deficiência seja sempre vulnerável, que seja dotada de vulnerabilidade, não. Lembrando sempre que a pessoa com deficiência é bem ponderada, tá? Tem os direitos dela, sabe pleitear, sabe assegurar seus próprios direitos. Nesse caso, eu estou falando do hipossuficiente jurídico, da pessoa com deficiência que está vulnerável naquele momento e precisa ser assistido pela Defensoria Pública, tá bom? Fazendo só essa observação, porque a gente tem que sempre observar o contexto que a gente está falando. Tá bom? Então, muito obrigada. Lembrem-se de se inscrever no canal, por favor, e de compartilhar, que assim vocês ajudam as outras pessoas e me ajudam também. E muito obrigada, um beijinho. E escreva aí nos comentários os próximos assuntos que vocês querem. Um beijo, tchau. Deixa eu fazer outra observação aqui também, ali quando eu falei que é melhor não fazer referência ao Asperger, ao médico que denominou a síndrome de Asperger. Eu falei não fazer referência, que eu sou adepta a essa corrente de não fazer referência ao nome dele, por causa da ligação dele com o nazismo e em relação às crianças, inclusive, que ele atendeu e entregou ao nazismo. A gente repudia, né, esse fato histórico, tudo baseado em documentos históricos da época, tá bom? Então, no trecho que eu falei rápido, suprimi a palavra não. Então, dá a impressão que, eu não sei, que é a impressão que dá quando eu escuto assim rápido, mas a verdade é que a minha posição é essa, tá? Repudiando o posicionamento desse médico e sendo favorável, sim, à exclusão do nome, que já vai acontecer no CID de 2022, no CID 11. Apesar da gente já ter acostumado, né? Todo mundo acostumou, eu acostumei, tá na literatura, tá na doutrina, mas aí a gente vai ter que desacostumar, porque é o que vai acontecer a partir de agora. Tá bom? Um beijão para vocês. Olha, desculpa voltar assim no final, depois de já ter agradecido, pedido para compartilharem, para se inscreverem, só voltar no final para fazer as observações, mas é porque eu não estou conseguindo desculpa, viu? Eu não estou conseguindo editar aí o que eu falo, então eu acabo publicando do jeito que eu falei. Então, até nesse particular, os amigos aí que ouvirem autistas, né, no espectro, vocês têm muita habilidade na parte de informática, então se quiserem me dar uma ajuda, vocês podem fazer uns vídeos dando aula nessa parte de editar que eu estou precisando, tá bom? Muito obrigada e vamos compartilhando conhecimento, cada um com as suas habilidades, não é bom? Não é mesmo? Obrigada, gente. Um beijão para vocês.